Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui nessa noite de hoje conversando com vocês sobre um dos temas que eu considero mais especiais dentro dos temas que eu já palestrei, que é o potencial libertador da doutrina espírita. Eu me chamo Thaís e eu sempre gosto de dizer no início das minhas participações aqui no Luz Eterna que nem de longe, por nós estarmos aqui em cima desse palco, significa que a gente seja detentor de todo conhecimento, ou que de alguma maneira nós estejamos mais preparados do que vocês que estão aí sentados. É só uma perspectiva diferente de aprendizado que nós temos aqui. O som está falhando um pouquinho ou vocês estão ouvindo direitinho? Está falhando, né? Vamos ver se agora melhora. Então, para que a gente possa começar esse nosso momento de reflexão, eu vou convidar todos a fecharem os olhos, se acomodarem nas cadeiras, buscando a forma mais confortável de sentar. Vamos fazer uma respiração profunda, inspirando, expirando. Mais uma vez, buscando a cada expiração, deixar sair o estresse, a preocupação, a tensão, para que possamos estar, acima de tudo, presentes. Presentes para que possamos absorver não só o conhecimento, mas principalmente as boas energias desse local, que foram preparadas com tanto carinho pelos nossos amigos espirituais. Pedimos então, Pai, que permita que cada um de nós abra sua mente e seu coração para absorver esses conteúdos dessa noite da melhor maneira possível, para que possamos todos sair daqui mais inspirados a agir de acordo com o nosso propósito, de acordo com a nossa missão, com o planejamento que fizemos antes mesmo de reencarnar. Pedimos aos nossos amigos espirituais que nos protejam, iluminem, abençoem, que nos guiem e orientem em todas as nossas decisões, e que nós possamos sempre estar abertos e preparados para ouvir as suas inspirações, para que possamos receber essa intuição da melhor maneira possível no nosso dia a dia, para que a gente não se esqueça que toda a liberdade que nós recebemos aqui também vem acompanhada da consequência das escolhas de cada uma das nossas decisões, que todos temos o nosso livre-arbítrio, que somos responsáveis pela vida que temos levado, pelas escolhas que temos feito. E que a todo momento também está em nossas mãos decidirmos fazer novas escolhas, seguir novos caminhos. Afinal de contas, Deus nos concedeu o nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade para isso. Que assim seja. Pessoal, se está muito ruim o microfone, vocês me falam, eu tiro ele e vou buscar falar mais alto, tá bom? Então vamos lá. Não dá para a gente começar falando do potencial libertador da doutrina espírita sem antes a gente parar para pensar, afinal de contas, o que é liberdade? O conceito de liberdade é um conceito muito amplo. E é normal que ele varie também para cada um de nós. Para algumas pessoas, liberdade pode ter a ver com fazer as escolhas, com viver o presente, com fazer tudo aquilo que quer. Mas esse conceito de liberdade que eu gostaria de trazer para vocês, ele teve uma evolução ao longo da história. Então vamos lá. Liberdade pode ser interpretada como a possibilidade que o indivíduo tem
de se exprimir de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua natureza. É a nossa liberdade de pensar, agir e escolher. Liberdade também pode ser uma condição daquela pessoa que não é propriedade de outro, que está livre. Liberdade também pode ser entendido como um poder que nós temos de exercer a nossa própria vontade dentro, claro, dos limites das leis na sociedade onde nós estamos impostos. Como eu disse para vocês, o conceito de liberdade foi um conceito que evoluiu muito com o passar dos anos. No período clássico, gente, a liberdade estava muito associada a uma liberdade de pensar, de filosofar, de criar a partir do meu pensamento. Então, quando o homem pensava, filosofava, quando ele se voltava para si mesmo, ele tornava-se livre. Livre para construir a sua própria verdade. É desse período clássico que nós temos algumas frases de Aristóteles, como essa: liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir, ou então não agir para sua opção. Ou então, aquela frase famosa de Sócrates que diz: conhece-te a ti mesmo. Com o passar dos anos, na Idade Média, esse conceito de liberdade mudou um pouco. Em uma sociedade cada vez mais teocêntrica, com forte influência da Igreja Católica, a natureza humana tinha sua vontade determinada por uma natureza superior. Então é como se eu tivesse uma liberdade condicionada a essa vontade divina. A concepção de liberdade estava muito associada a uma elevação espiritual, à superação das tentações materiais, do pecado e assim por diante. Martinho Lutero acreditava que tudo que acontece com o homem é fruto de uma soberania divina, que controla tudo e a todos. Então, esse conceito de liberdade passou a ser um conceito de uma liberdade limitada por essa concepção divina. Santo Agostinho dizia que, apesar de Deus saber o que vamos fazer, Ele não controla as nossas ações. O homem é dotado de livre-arbítrio e pode sim escolher entre o bem e o mal, entre o que deve ou não fazer. Se escolher o bem, ele vai encontrar a liberdade. Se a sua escolha for o mal, a natureza pecaminosa o distanciará de Deus. A gente continua andando na história, na Idade Moderna. O pensamento influenciado pelo Renascimento, pelo Iluminismo, trouxe uma nova visão e uma nova compreensão da realidade e do conceito de liberdade também. Essa visão mais teológica, forte influência da Igreja, ela passa a ser substituída por uma visão mais racional do indivíduo na sociedade. Com isso, o conceito de liberdade ele surge associado com um direito, em que cada um pode ser capaz pelo seu próprio destino. É livre para decidir sobre o seu próprio destino. E aí John Locke, nessa época, entendia que a liberdade ela deveria ser garantida por leis promulgadas pelo legislativo, em consenso com a comunidade. Então, para ele, a sociedade não retira a liberdade dos indivíduos, mas normatiza, cria as leis que regem o nosso convívio social. E para Rousseau, não existe liberdade sem igualdade. Então, o povo faria parte desse processo de elaboração das leis, do cumprimento dessas leis, e teria, então, liberdade tanto para criá-las quanto para obedecê-las. A liberdade ela vai se manifestar com uma dimensão muito mais externa. Da pessoa diferenciando a liberdade interior da sua liberdade de expressão. Entendendo que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Surge então o existencialismo, e os seguidores desse existencialismo não creem que o homem tenha sido criado por um propósito determinado, mas sim que ele vá se construindo à medida que a sua caminhada vai acontecendo. Jean Paul Sartre diz: estamos condenados a ser livres. Então vem uma apologia muito grande à liberdade existencial. Muito bem, gente. Vocês percebem que ao longo da história o conceito de liberdade muda? Eu comecei falando para vocês que para nós, individualmente, liberdade pode significar coisas totalmente diferentes. Para algumas pessoas, liberdade pode estar associada a ter uma liberdade financeira para fazer as escolhas que quer, para outros é ter saúde para poder fazer aquilo que bem entende. Eu trouxe aqui um conceito de liberdade que é um conceito para mim. Para mim, os pássaros voando, eles trazem uma sensação de liberdade. É como se eles não tivessem limites, como se eles tivessem o céu todo para desbravar.
Só que quando a gente começa a olhar com mais atenção, a gente percebe que dentro mesmo dessa figura de uma liberdade total, existem alguns limites. Esses pássaros, eles estão limitados. Por quê? Porque cada espécie ela vai voar de um jeito diferente. Cada espécie vai atingir uma altura diferente de voo. Vai ter um tempo diferente de voo, vai aguentar voar mais ou voar menos. Então, mesmo dentro de uma aparente sensação de liberdade, que nós podemos tudo, ocupar todos os espaços, existem limitações. Por quê? Porque todos nós, de alguma maneira, estamos limitados. Nós estamos limitados muitas vezes à cultura onde nós estamos inseridos. Nós estamos limitados aos ensinamentos, aos valores que nós recebemos muitas vezes dos nossos pais, dos nossos cuidadores, da escola onde nós estudamos. Nós estamos limitados ao local geográfico onde nós vivemos. Muitas pessoas acabam nascendo e morrendo na mesma cidade, no mesmo círculo social. Estamos muitas vezes limitados pela nossa situação financeira, pelo nosso estado de saúde e principalmente pelos compromissos que nós mesmos firmamos antes mesmo de chegarmos aqui à Terra. Se todos nós de alguma maneira estamos limitados por determinadas condições pré-existentes, eu acho que a grande questão que cabe para nós aqui é como é que a gente pode fazer para que esses limites não nos aprisionem. Para que a gente não tenha essa sensação de que está eternamente preso a uma determinada condição e estático, imóvel é. Nessa fala de hoje, eu gostaria de apontar para vocês alguns caminhos que nós podemos percorrer para que a gente entenda que, ok, nós não temos uma total e plena liberdade, porque esse seria um conceito vago e amplo demais. E como pessoas que de alguma maneira estudam, entendem e aplicam a doutrina espírita, nós entendemos que essa nossa existência ela é só uma pequena parte de um todo muito maior. E que quando nós chegamos aqui, a gente já vem trazendo uma série de informações, de decisões, e nós estamos hoje talvez respondendo por ações que nós tomamos em vidas passadas. Então, esses 3 pontos que eu trago aqui para a nossa reflexão conjunta nessa noite, de como é que nós podemos lidar com os limites sem estarmos presos a eles, o primeiro ponto é a gente buscar o autoconhecimento. O segundo é, de alguma maneira, a partir desse autoconhecimento, a partir desse olhar para a vida, buscar perceber e identificar quais são aquelas crenças que muitas vezes estão me aprisionando, estão me impedindo de avançar, de evoluir, de progredir. E o terceiro passo, escolher e se responsabilizar de maneira consciente pelas escolhas que nós estamos fazendo hoje, a partir dessa nossa existência. E é justamente nisso que consiste o potencial libertador da doutrina espírita. Porque, diferentemente de outros momentos na história em que entendia-se que existia uma determinada força que condicionava todas as nossas ações e escolhas e que nós estávamos fadados a responder por elas, sem ter liberdade para agir, para escolher, porque nós havíamos nascido numa determinada casta, uma determinada condição, a doutrina espírita ela nos mostra o contrário. Que ok, nós não temos toda a liberdade porque nós estamos respondendo por ações e decisões que já tomamos. Porém, está em nossas mãos começarmos hoje a construir um novo caminho, uma nova estrada. Mas para isso a gente precisa parar para pensar sobre o que nós estamos fazendo, quem nós somos, aquilo que nós queremos. Precisamos abandonar talvez crenças que estejam nos prendendo a estados passados que não nos pertencem mais e escolher e se responsabilizar por cada uma dessas nossas escolhas. Então aqui, pessoal, eu gostaria junto com vocês de detalhar um pouquinho mais cada uma dessas etapas, começando pelo autoconhecimento. Para que nós possamos focar no nosso próprio autoconhecimento, o primeiro passo é a gente começar a olhar para dentro. Olhar para dentro em busca das nossas limitações particulares. E
se o simples fato, muitas vezes, da gente desviar o olhar, que muitas vezes está focado no externo, no outro, é fácil olhar, analisar o outro, ver onde o outro erra, ver como é que ele se comporta, e voltar esse olhar para nós mesmos já é um baita de um exercício. Porque muitas vezes aquilo que a gente critica no outro, aquilo que incomoda a gente no outro, é um espelho dos nossos próprios comportamentos, da maneira como a gente escolhe, age e reage diante da vida. E como é que a gente pode, então, voltar esse olhar para nós e buscar identificar em nós quais são os pontos que estão nos travando, que nós podemos melhorar? No Livro dos Espíritos, questão 919, ele traz uma importante bússola para que a gente possa buscar o nosso autoconhecimento e autopercepção, que é, ao final de cada dia, interrogar a nossa própria consciência. Interrogar a nossa consciência e perguntar a nós mesmos: será que hoje, no dia de hoje, eu cumpri com todos aqueles meus deveres? Enquanto filha, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto uma pessoa inserida na sociedade, eu consegui cumprir com todas as minhas tarefas? Com tudo aquilo que eu assumi como minha própria responsabilidade? Ok, cumpri. Será que nessa jornada eu acabei magoando alguém? Ofendendo alguém? Ou então simplesmente ignorando alguém, excluindo alguém que talvez precisasse da minha ajuda e eu não estava lá atento e disponível para isso? Será que eu deixei de ajudar quando eu poderia ter sido mais útil na minha casa, no meu trabalho ou na sociedade? E principalmente, quais são as intenções por trás das minhas atitudes? Porque muitas vezes nós temos atitudes que são consideradas atitudes positivas perante a sociedade. Eu sou uma pessoa caridosa, eu faço voluntariado, eu estou sempre ali disposta e disponível para ajudar. Mas será que eu estou fazendo isso de coração mesmo? Com a intenção de realmente contribuir e ajudar? Ou será que eu estou fazendo isso para que as pessoas me vejam como alguém legal? Como uma pessoa boazinha, como uma pessoa altruísta, como alguém que está sempre ali disponível? Mas dentro de mim eu estou remoendo aquilo porque eu estou me sentindo explorada, porque eu estou achando que eu ajudo muito mais do que os outros me ajudam. Ou então, fora da minha casa, eu estou sempre disposta a ajudar, mas dentro da minha casa, com a minha família, eu não vejo muitas vezes o que está acontecendo com o meu filho, com o meu pai, com a pessoa que está ali do meu lado. Avaliar as nossas ações é tão importante quanto avaliar as nossas intenções, que é aquilo que nos move. Uma outra maneira também da gente buscar o nosso processo de autoconhecimento é a gente parar para pensar se nos diferentes papéis que a gente ocupa, a gente se sente bem. Nós, numa sociedade ocidental, somos muito estimulados a pensar racionalmente. A pensar assim: eu tenho X idade, eu tenho um bom emprego, eu já constituí uma família, eu faço um voluntariado, eu faço tudo aquilo que esperam de mim. Eu tenho um emprego que muitas pessoas olhariam para mim e diriam assim: nossa, esse emprego é tudo de bom. Você deve ser muito grata a esse emprego que você tem. Mas eu não sou feliz nesse emprego. Talvez sim seja um emprego, mas não era o que era para ser na minha vida. Não é o meu propósito. Não é isso que me realiza. Nós somos muito estimulados a pensar racionalmente. E somos pouco incentivados a dar atenção para aquilo que nós estamos sentindo. Como que eu me sinto aqui e agora? Eu sinto que eu estou no lugar certo? Eu estava com uma preguiça de vir para cá, mas quando eu cheguei aqui eu senti que eu fiz a escolha certa. Parar para prestar atenção na maneira como a gente se sente é uma bússola muito importante para saber se nós estamos alinhados ou não ao nosso propósito de vida. Uma outra forma de parar para analisar aquilo que tem acontecido na nossa vida
é perceber situações que se repetem com frequência. Virou, mexeu, eu estou com o mesmo problema. Eu troco de emprego, eu tenho o mesmo problema. Eu troco de namorado, eu tenho o mesmo problema. Meu filho, quando tinha 2 anos, eu tinha um problema com ele. Agora que ele tem 10, eu tenho o mesmo problema. Quando ele tem 18, eu continuo tendo o mesmo problema. Quais são as situações que se repetem? Toda vez que existe um ciclo de repetição, existe ali um ponto que precisa ser trabalhado. E enquanto nós não pararmos para entender isso de forma consciente, a gente vai ficar no looping. Repetindo, repetindo, repetindo. A gente vai ficar preso àquela situação. Então, além de fazer essa interrogação diária, prestar atenção na forma como nós nos sentimos, aonde nós estamos, com as pessoas com as quais nós estamos, nós também podemos melhorar o nosso autoconhecimento e nossa autopercepção, avaliando esses ciclos que se repetem na nossa vida. E eu falo que autoconhecimento é um processo de desnudar-se para si mesmo. E é muito doloroso. Hoje em dia tem muitas pessoas fazendo uma apologia ao autoconhecimento, que isso é muito legal, que você precisa se conhecer e tudo mais, e eu concordo. Mas talvez seja uma das coisas mais dolorosas que a gente faça na nossa vida. Por quê? Porque se conhecer não é só olhar para aquilo que é bonito quando a gente vê no espelho. Se conhecer é entender que nós temos luz e automaticamente sombra. E se conhecer é perceber que a gente não pode fazer uma separação entre a minha parte boa e a minha parte ruim. Eu preciso, pelo contrário, integrar. Porque somos seres únicos e íntegros. E se nós fôssemos perfeitos, gente, nenhum de nós estava aqui agora, né? A gente já estava lá no plano espiritual. É só quando a gente começa a entender e a acolher a nossa sombra, aquilo que nós achamos que nós temos de ruim ou de errado, é que a gente começa a se enxergar como um ser humano integral. É que a gente começa a entender quem realmente nós somos. Por quê? Porque conhecer os nossos limites é o primeiro passo para que nós possamos, de fato, superá-los. E depois que a gente conhece os nossos limites, vem o segundo estágio, o segundo passo, que é aceitar que talvez, por mais que eu me esforce nessa existência, eu não vou conseguir corrigir em mim tudo aquilo que eu acho que eu tenho que corrigir. E está tudo bem. É por isso que nós temos várias existências. E cada um de nós vai caminhar ao passo que consegue. Talvez algumas pessoas consigam evoluir 10 encarnações em uma só. Talvez outros fiquem 10 encarnações estagnadas no mesmo patamar. Esse caminho ele é individual e ele é único de cada um de nós. E da mesma maneira, isso eu acredito muito, que da mesma maneira que nós precisamos avaliar os nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções, nós precisamos ter coragem de olhar para a nossa luz e para a nossa sombra. A gente também tem que ter humildade para entender que nós não vamos conseguir dar conta de tudo nessa vida. Mas que boa parte das coisas a gente consegue. Como? Fatiando isso que é bem grandão em partes menores. Amar ao próximo. Eu consigo amar a todos? A gente está chegando aí um período de eleição super polarizado. Consigo amar o meu colega que vai votar naquele candidato que é o contrário do que eu acredito? Consigo aceitar, entender e levar? Nem sempre. Nós vamos fatiar para uma parte menor. Ok. Eu posso tentar me tornar mais tolerante dentro da minha casa, com aquelas pessoas que estão ao meu redor, em situações em que eu perco a cabeça, ou que eu fico nervosa, estressada. Posso tentar entender melhor o outro, amar integralmente aquelas pessoas que estão ao meu redor no círculo mais próximo. Quando a gente vai pegar algo que é muito grande, que parece muito distante da gente, e a gente fatia em situações menores,
nós conseguimos de alguma maneira tornar aquilo mais concreto e agir de maneira mais intencional, para que a gente possa de fato promover pequenas transformações ao longo da nossa vida que vão gerar um grande resultado. Compreender que as nossas limitações são parte de nós é fundamental para que nós sejamos inteiros e para que a gente possa acolher essas partes que constituem a gente. Caso contrário, pessoal, eu acredito muito que a gente não vai estar fazendo nenhum trabalho de fato evolução. A gente vai estar fazendo um trabalho de jogar o lixo para debaixo do tapete. E se eu tiro o lixo da cozinha e eu coloco ele no porão da minha casa, a minha cozinha ela vai parecer muito cheirosa. Mas depois de algum tempo, o cheiro que está lá embaixo do porão ele vai começar a tomar conta da casa inteira. A gente só vai conseguir limpar realmente a nossa casa se a gente dá um destino correto para esse lixo. E dar um destino correto é olhar para ele, entender que ele está ali e entender que cada coisa tem o seu lugar. E que às vezes eu vou conseguir separar o lixo corretamente todos os dias e em outros dias não vou. E que talvez eu deixe ele um dia ou dois lá embaixo, no porão, mas no terceiro dia eu vou lá, eu abro o porão e eu começo de novo aquele trabalho de separar todo o lixo, de limpar definitivamente a casa. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? É quando a gente encara os nossos problemas de frente que a gente passa a encontrar soluções. Nem sempre a solução é aquela que a gente imagina. Mas pode ser uma solução igualmente ou mais eficaz. O segundo passo para que nós possamos, então, viver o potencial libertador da doutrina espírita é a gente rever as crenças que nos trouxeram até aqui e abandonar tudo aquilo que não faz mais sentido para a nossa existência. Querem um exemplo? Olha essa imagem. Isso é uma imagem real. O cara do cavalo chegou ali e amarrou o cavalo numa cadeirinha. O que vocês acham que mantém o cavalo preso nessa cadeira de plástico? Quem que é mais forte? É o cavalo, né? Os carros têm quantos cavalos? 80 cavalos, 100 cavalos. Eles não têm 100 cadeiras de plástico, né? Um cavalo é muito mais forte que uma cadeira. Mas como esse cavalo, desde pequenininho, foi acostumado a ser preso numa cadeira que era grudada no chão, e ele tentava se soltar e não conseguia, ele se tornou um cavalo grande que acredita que também não consegue. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes, em diferentes momentos da nossa vida, especialmente na nossa infância, nós ouvimos coisas do tipo: você não serve para nada. Nossa, você é muito burro, eu te expliquei 100 vezes e você não consegue fazer isso aqui. Teu irmão é muito mais inteligente que você. E outras coisas. E o tempo passa e a gente continua acreditando que isso é verdade. Sem se dar conta que talvez, quando a gente era bem pequeno e ouvia isso, nós éramos indefesos em relação a esse tipo de afirmação. E nós sabemos que, principalmente quando afirmações como essa vêm de pessoas que são autoridades para nós, como nossos pais, nossos avós, professores, cuidadores, a gente tende a absorver isso como um selo, uma verdade absoluta. Só que quando a gente cresce, ao passo que a gente se desenvolve, aprende, estuda, a gente vai entendendo que talvez a gente não era tão ruim assim. Que talvez eu tenha qualidades, que eu posso não ser bom para uma coisa, mas eu posso ser para outra. E que aquela condição que eu tinha na infância não se aplica mais para os dias de hoje. Só que virar essa chave é um processo. É um processo que requer, primeiro, o autoconhecimento. Olhar para si,
para os ciclos que se repetem, para como eu me sinto diante das situações. E demanda um processo interno de perceber que nós não estamos mais presos a uma condição do passado em que eu era vulnerável, e sim que eu consigo escolher me mover. Jung é um psicólogo, ele tem essa frase que diz assim: até você se tornar consciente das situações da sua vida, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Muitas vezes nós acreditamos na nossa vida que nós nascemos fadados a um determinado destino. Porque foi assim com os meus avós, porque foi assim com os meus pais, então será assim comigo também. Quando na verdade, cada um de nós que está aqui traz consigo um potencial imenso de transformação. E nós só vamos conseguir viver de maneira plena esse nosso potencial se nós tivermos ousadia e coragem para viver a nossa própria vida. E não a vida que as outras pessoas esperam que a gente viva. A gente só vai ter consciência disso se a gente começar a rever os nossos comportamentos. Viver exige coragem. Sobreviver talvez não exija tanta coragem, exija mais adaptação. Mas se cada um de nós foi criado como um ser, um espírito único, saímos das mãos do Criador, espíritos simples e ignorantes, submetidos a uma lei do progresso, submetidos à lei da ação e reação, submetidos às leis divinas, é porque a existência de cada um de nós enquanto indivíduo também importa. E eu só vou conseguir cumprir o meu papel nessa minha existência aqui na Terra se eu tiver ousadia e coragem para romper com aquilo que não serve mais para mim, para que eu possa dar voz, dar visibilidade a quem eu realmente sou, com as minhas falhas, com os meus talentos, com os meus erros, com os meus acertos. Quando eu estiver realmente me sentindo livre para abandonar essas crenças. Crenças é um conjunto de ideias que todos nós temos. Cada crença é formada por tudo aquilo que nós vimos, ouvimos. Basicamente, uma crença se instala em nós por forte impacto emocional ou repetição. Forte impacto emocional de uma situação muito traumática no passado. Fui falar em público na minha primeira palestra, caí do palco, foi uma experiência terrível, me deu um branco. Então, por esse forte impacto emocional, eu tenho a crença de que eu não sou capaz de falar em público novamente. Ou então, por repetição, é aquilo tudo que a gente ouviu das pessoas à nossa volta. E que muitas vezes limitou o nosso potencial, de alguma maneira. Isso são as crenças. Essas crenças, elas não são só crenças negativas. Existem vários tipos de crenças. Existem as crenças hereditárias, que é tudo aquilo que nós trazemos do nosso próprio sistema familiar, dos nossos ancestrais, pais, avós, tios, primos, situações que envolvem muitas vezes briga por dinheiro, traição, excesso de regras, rigidez ou uma ausência absoluta de regras, relações com a comida, com injustiças, enfim. Situações que se repetem no meu sistema familiar. Segundo tipo de crenças são as crenças sociais, que são aquelas crenças que estão muito relacionadas à cultura onde nós estamos inseridos. E aquilo que falam do brasileiro, por exemplo, que o brasileiro é alegre, é cordial, que dá um jeitinho para tudo, e assim por diante. Tudo aquilo que é valorizado ou desprezado no ambiente onde nós fomos criados. E ainda existem as crenças pessoais, que são aquelas que nós criamos a partir da nossa experiência individual. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que tiveram em teoria a mesma criação, podem enxergar a vida de maneiras totalmente diferentes. Podem agir e reagir de maneiras totalmente diferentes, por conta da maneira como internalizaram essas experiências. E aqui existem alguns exemplos de crenças que nos limitam. Existem crenças limitantes e existem as libertadoras. Crenças libertadoras são aquelas que me levam para mais, me levam para a vida, me levam a acreditar que eu sou capaz de evoluir, de me superar, de me desenvolver. Já as crenças limitantes são aquelas que me deixam estagnada em um estágio de rigidez.
Alguns exemplos delas. Eu não tenho tempo para nada. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos ou realizar os meus sonhos. Tudo precisa ser perfeito, porque senão eu não faço nada, não consigo fazer. Eu não consigo me organizar. Eu não mereço o sucesso e as coisas boas na minha vida. Sou muito velho para isso. Sem trabalho duro, não se consegue nada. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. O mundo está em crise, por isso está tudo muito difícil para mim. Eu estou destinado a essa vida, a que a vida seja desse jeito, porque essa é uma situação da minha família, então é minha situação também. E várias outras. As crenças, gente, elas são como ímãs. Tudo aquilo onde a gente coloca foco cresce. Se você realmente acredita que isso é verdadeiro, isso se torna real. Se você acredita que a vida precisa ser difícil, ela se torna difícil. Você acaba se conectando a essas crenças e a vida vai trazer para você situações que comprovem isso que você acredita. É por isso que nós precisamos nos conectar com aquilo que realmente nós queremos. É por isso que nós precisamos saber o que nós queremos. Por isso que a primeira etapa desse processo de libertação é o autoconhecimento. É a gente perceber o que faz sentido para a gente e o que não faz mais. Para que a gente possa escolher agir de forma diferente. Escolher abandonar as crenças que me trouxeram até aqui. Para que eu possa ter novas crenças, para que eu possa evoluir, para que eu possa fazer novas escolhas e a partir dessas escolhas me responsabilizar pela vida que eu vou levar, o que eu vou ter. Escolher e se responsabilizar é o terceiro passo para que a gente possa viver uma vida de maior liberdade. É claro, gente, que toda escolha vem acompanhada de uma renúncia. E aqui um ponto bem importante. Se eu escolho não agir, eu também estou escolhendo. Então não é só quando eu escolho entre A e B que eu faço uma renúncia. Não escolher entre nem A e nem B é uma forma de renunciar à vida. É uma escolha. A omissão é uma escolha. Quando a gente escolhe não ajudar, não se envolver, a gente também está escolhendo. E é importante que a gente relembre aqui uma outra lei, que é a lei de ação e reação. No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que todos nós, espíritos, possuímos o livre-arbítrio. Ou seja, a liberdade de escolher em função da nossa própria vontade, sem nenhuma causa determinante. Como eu já disse, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes e nos submeteu a leis divinas, dentre elas a lei do progresso e a lei de ação e reação. A grande questão, gente, é que quando a gente olha para a lei de ação e reação, muitas vezes a gente olha para a nossa vida hoje, a gente acha que essa nossa vida é injusta. Que o terreno do vizinho é sempre mais verde, que para mim as coisas são sempre mais difíceis. Só que a gente não tem muitas vezes a perspectiva de que a lei da ação e reação, ela rege várias das nossas existências, não só a nossa existência atual. E que em toda a reencarnação nós temos a possibilidade de escolher caminhos novos, mas nós estamos ainda arcando com as responsabilidades das escolhas anteriores. Nós vamos, ao longo das nossas existências, conservando todas as nossas conquistas intelectuais, morais, espirituais, mas nós também vamos acumulando ali os danos que nós cometemos contra nós e contra os outros nessa jornada evolutiva ao longo das reencarnações. É por isso que o livre-arbítrio, ele é sempre proporcional à condição evolutiva de cada um dos espíritos. É mais ou menos como se a gente fosse uma criança. Quem é que tem filhos? Levanta a mão. Quando a criança é bem pequenininha, tem 5 anos, você vai deixar ela escolher todos os dias e todas as refeições que ela quer comer? Não, né? Por quê? Porque muitas vezes ela não vai fazer escolhas conscientes, escolhas positivas para ela. Então, como pais, nós precisamos orientar bem essas crianças. Ao passo que essa criança cresce, que ela adquire bons hábitos alimentares, que ela vai se desenvolvendo, ela começa a ter mais consciência de que talvez ela não goste muito de alface, salada e fruta, mas que é importante que ela coma isso. Se ela quiser viver mais, melhor e de
de maneira mais saudável. Talvez ela não faça essa escolha, mas ela vai mais tarde se responsabilizar pela consequência disso, de forma consciente. Com nós, espíritos, nesse processo evolutivo, acontece o mesmo. Se nós somos ainda espíritos nos primeiros níveis de desenvolvimento, nós temos o nosso livre-arbítrio reduzido. É como se a gente viesse para cá com um mapa, com uma sequência de situações, fatos que nós precisamos trabalhar e desenvolver para que a gente vá ganhando experiência, maturidade, nível de consciência. Ao passo que a gente evolui, nessa escala evolutiva, nós ganhamos mais liberdade para escolher as provas que nós iremos fazer. É claro, o nosso nível de responsabilidade sobre isso também é cada vez maior. Quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade. É por meio do nosso livre-arbítrio que nós escolhemos, mas nós não podemos nos esquecer que nós também colhemos. E aqui eu gostaria de fazer um link com o tema que era para ser o tema original dessa fala de hoje, que é honrar pai e mãe. Quem recebeu o anúncio do Célio falando dessa palestra de hoje à noite viu que o nosso tema era para ser honrar pai e mãe. Mas eu tive um imprevisto antes da palestra e eu tive o meu computador roubado com a palestra dentro. Então, para que eu pudesse vir aqui falar para vocês, eu estou resgatando esse tema de uma participação minha anterior. Mas é importante que a gente saiba e avalie o seguinte: ninguém sai aí caminhando pela rua, tropeça e cai dentro do útero de alguém. Vocês concordam? Se nós somos filhos do nosso pai e da nossa mãe, se nós nascemos em uma família com características A, B, C ou D, isso não é por acaso. Muitas vezes nós sabemos que grandes questões, dilemas, situações da nossa vida, elas podem ter origem na nossa infância em virtude do relacionamento que nós temos com os nossos pais. E esse relacionamento muitas vezes pode ser um relacionamento conturbado. Nem todos nós têm a sorte, a alegria de poder ter um pai e uma mãe que sejam muitas vezes presentes, amorosos, tenham um bom nível de consciência e maturidade para nos ajudar, nos guiar nos primeiros anos de vida ao longo daquilo que é mais positivo e importante para nós. Mas se eu não tive essa felicidade de ter um pai e uma mãe que puderam me apoiar e me suportar, é importante que nós, dentro dessa visão espírita, saibamos que não é um acaso, não é à toa que eu tenho meu pai e minha mãe, que eu sou mãe dos meus filhos. Toda vez que nós nascemos em um núcleo familiar, esse núcleo é um importante ambiente para que a gente possa se desenvolver e evoluir. E por mais que existam relações nocivas, nós, enquanto filhos que somos de um pai ou uma mãe, podemos, ao longo da nossa jornada evolutiva, começar a enxergar essas relações por uma nova ótica. Se meus pais não conseguiram me dar o amor, a presença, o afeto, o carinho que eu imaginava que fossem importantes e essenciais para mim, talvez eu possa escolher romper esse ciclo e ser uma mãe diferente para os meus filhos. Honrar pai e mãe não é dizer amém para tudo aquilo que nosso pai e nossa mãe fazem. Porque talvez eles não estejam fazendo as melhores escolhas. Honrar pai e mãe é entender que os nossos pais deram tudo aquilo que eles podiam por nós. E eles nos deram o que de mais importante e valioso nós poderíamos ter, que é a nossa vida. E o simples fato deles terem dado a nós já é um motivo para que de alguma maneira a gente busque no nosso coração essa gratidão, essa honra e esse respeito a quem veio antes de nós. Dentro do próprio Evangelho, nós temos também o conceito de famílias espirituais e de famílias sociais, né? A nossa família nuclear e as famílias sociais. Nós sabemos que muitas vezes os graus de afinidade também com pessoas que não são do nosso sangue do nosso sangue, são muito grandes também. E essas pessoas também
merecem o nosso amor, nosso carinho, nosso amparo, porque são muitas vezes a família que a gente escolheu para viver e para nutrir laços e vínculos. Então, para além de indivíduos que somos, é importante a gente lembrar que todos nós somos seres sociais. E existe a lei da sociedade para nos mostrar que nós precisamos desse contato, desse convívio, para que possamos evoluir também. A gente não evolui de cima de uma montanha, refletindo sobre a vida e vivendo lá recluso apenas. A gente precisa sair de lá, voltar para a realidade, encarar o trânsito, a crise financeira, os problemas de saúde, o parente difícil, o chefe chato, e testar na prática se aquilo tudo que a gente pensou lá em cima na montanha, a gente está conseguindo realizar. Porque, afinal de contas, todos nós, ao final dessa nossa existência, responderemos de acordo com as nossas obras, não de acordo com os nossos pensamentos. Obra é tudo aquilo que eu consegui realizar a partir das reflexões, das interações, da vontade, da intenção. É tudo aquilo que eu fui capaz de mover e de transformar, como indivíduo, comigo mesma e na sociedade que está à minha volta, começando pela minha família e expandindo para outros círculos que podem ir além de mim. Então, quando a gente olha para a nossa família, é importante que a gente tenha essa consciência e busque ter esse olhar de que nós, se estamos inseridos nessa família, temos um propósito de aprender e um propósito de ensinar. Um propósito de muitas vezes romper com ciclos que se repetem, de acolher pessoas que talvez não tenham o mesmo grau de entendimento que nós temos acerca da vida, do propósito, da espiritualidade, desse todo maior que vai para além dessa vida material que nós temos. Mas nós temos também essa missão. O fato de nós estarmos aqui reunidos hoje não é um acaso. Algo maior do que nós nos conecta. E tomar consciência de que tudo na vida tem um potencial divino de transformação é uma forma de nós estarmos mais conscientes no nosso dia a dia e fazermos escolhas mais conscientes na hora de agir e de reagir àquilo tudo que está ao nosso redor. E aí, muitas vezes a gente se pergunta, ok, mas será que eu estou fadado a carregar a culpa pelos meus erros uma vida inteira? E a resposta é não, gente. Não, porque para além da lei de ação e reação existe a justiça divina. E essa justiça divina diz que a força do amor, associada à vontade de cada indivíduo de querer efetivamente se transformar, é capaz de promover as verdadeiras transformações na nossa vida. Como Deus é criador de todas as coisas, é soberanamente justo e bom, não caberia a Ele criar leis que nos condenassem à culpa, ao fracasso, ao desespero. O progresso é inevitável. Como espíritos temos livre-arbítrio, respondemos pelas leis de causa e efeito, somos regidos pela justiça divina e assim vamos caminhando em função do nosso progresso moral. Buscar o conhecimento, abandonar as crenças que não fazem mais sentido na nossa vida, escolher e se responsabilizar pelas nossas escolhas, são caminhos para que nós possamos reconhecer os nossos limites, mas não nos aprisionar a eles. O Espiritismo também pode ser uma importante bússola nessa jornada. Por quê? Porque como Consolador prometido, gente, o Espiritismo ele nos oferece a oportunidade de repensar o nosso jeito de viver, por meio de uma nova perspectiva que vai para além dessa vida material que nós vivemos. Proporciona a todos nós conhecimento sobre a nossa origem, de onde a gente veio, do porquê é que nós estamos aqui e principalmente para que nós possamos de fato fazer escolhas mais conscientes. O compromisso do Espiritismo com a verdade leva a gente a entender que o Espiritismo é uma nova revelação. É a considerada terceira lei de Deus aos homens, né? Nós tivemos
outras duas revelações anteriores. A primeira revelação foi com Moisés, os 10 mandamentos. A segunda revelação com a vinda de Jesus, os ensinamentos morais, as parábolas. E o Espiritismo seria a terceira revelação como Consolador prometido, que vem para justamente trazer para a gente um acolhimento, uma sensação de conforto e consolo perante as dificuldades, muitas vezes, que nós enfrentamos na nossa vida, através do seu caráter científico, filosófico e religioso. O potencial libertador da doutrina espírita está em entendermos, gente, que é libertador saber que nós não estamos condenados eternamente aos nossos erros, e sim que estamos sujeitos à lei do progresso. Está na compreensão de que a vida continua e por isso a gente pode se libertar do medo da morte. Os laços afetivos se mantêm, por isso a gente pode se libertar daquela saudade amarga que acomete a gente muitas vezes quando um ente querido vai embora. O potencial libertador da doutrina espírita está em perceber que Deus criou todos nós, espíritos simples e ignorantes, e assim nós nos libertamos daquelas crenças de que algumas pessoas são melhores do que as outras, simplesmente porque têm mais dinheiro, poder ou status. É libertador saber que nós temos livre-arbítrio para escolher que caminho seguir, e assim nós podemos nos libertar da postura de vítimas diante da vida, para assumir um papel de protagonistas da nossa própria história. Um exemplo de protagonismo e de autorresponsabilidade é a própria história do Nelson Mandela. Nelson Mandela lutou pelos direitos da população negra na África do Sul e por isso acabou sendo preso na época do apartheid. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua em 1964. E durante muitos anos, Mandela passou os seus dias em uma cela. Foi essa cela aqui, pequenininha, apertada, muito limitada, totalmente longe do conceito de liberdade que a gente conhece. Essa foi a cela onde ele passou preso. Na cadeia, gente, ele acabou estudando administração, direito penal, direito internacional, cultura das minorias. E aí, muitos colegas que haviam sido presos com Mandela, também por lutar pelos direitos da população negra, diziam assim: Mandela, você é louco. Por que você fica estudando tanto? Não faz o menor sentido, a gente está preso aqui, a gente vai ficar preso pro resto da nossa vida nessa cela. E Mandela dizia assim: o meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu que controlo. Mesmo diante de um cenário extremamente adverso, em que sim, ele tinha uma limitação física porque ele estava preso, ele entendeu que existia algo que podia ser, existia algo que ninguém podia aprisionar. Os anos se passaram, o apartheid chegou ao fim e Mandela foi libertado e acabou se tornando o primeiro presidente da África do Sul. Muito provavelmente a maioria de nós não vai passar por uma situação tão extrema assim. Mas é bom que a gente procure, dentro de cada dificuldade que se impõe na nossa vida, buscar o que é que nós podemos fazer a partir daquela realidade. Tem um conhecido meu que fala que a gente é o intervalo daquilo que a gente gostaria de ter sido e aquilo que a vida fez da gente. Mas nesse intervalo existem muitas possibilidades, muitos caminhos. Talvez a gente não consiga fazer tudo aquilo que a gente sonhou ou planejou. Mas com certeza existem possibilidades que podem nos ajudar a ir além e caminhar em direção ao nosso progresso moral e espiritual. É libertador, gente, saber que está em nossas mãos a decisão de mudar os rumos do nosso destino. E para isso, a gente precisa, acima de tudo, de vontade. No Livro dos Espíritos, questão 909, tem a seguinte pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes.
falta é a vontade. Muitas vezes, quando a gente fala de progresso, de avanço moral, de se trabalhar, de se desenvolver, o que vem em mente é uma crença de que para que eu possa progredir, eu preciso me esforçar muito e eu preciso sofrer bastante. Porque é o sofrimento que forja o homem. Mas será? Será que a evolução, será que o progresso não podem também ser um pouco mais leves? Eu acredito que sim. Ninguém vai tirar da nossa frente os obstáculos que vão se impor ao longo da nossa trajetória. Mas talvez um dos caminhos possíveis seja a gente tentar buscar alternativas para que a gente possa passar por esses momentos com mais leveza. E ampliar a ótica, parar de olhar só para o problema e lembrar desse olhar que a doutrina espírita nos traz, que é um olhar muito mais amplo para a existência, muito mais amplo para aquilo que acontece no nosso dia. É uma forma da gente conseguir passar por essas dificuldades, esses obstáculos, com mais leveza, buscando o que há de mais positivo em cada um desses processos. Viver a autorresponsabilidade, gente, é uma escolha. Nós podemos escolher ser os protagonistas da nossa história. Eu estou chegando ao final dessa nossa palestra aqui, dessa nossa conversa de hoje, e eu me despeço com essa reflexão aqui. Visto pode ser somente fenômeno. Ouvido pode ser apenas consolação. Vitorioso pode ser somente festividade. Estudado pode ser apenas escola. Discutido pode ser somente sectarismo. Interpretado pode ser apenas teoria. Propagado pode ser somente movimentação. Sistematizado pode ser apenas uma filosofia. Observado pode ser somente ciência. Meditado pode ser somente uma doutrina. Sentido pode ser somente uma crença. Não nos esqueçamos, porém, que o Espiritismo aplicado é vida eterna, com eterna libertação. O que eu desejo para cada um de nós, a partir dessa noite de hoje, é que possamos de alguma maneira aplicar e vivenciar esses ensinamentos e conhecimentos da doutrina espírita no nosso dia a dia, para que possamos viver uma vida mais livre e possamos assim caminhar de forma leve rumo ao progresso e à evolução. Afinal de contas, Deus é soberanamente justo, bom e amoroso, e nós podemos contar com esse amor divino para nos apoiar em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada pela atenção de todos, foi muito bom estar aqui com vocês. Um excelente dia, uma excelente noite, excelente semana.